agora a revisão, né, dos conteúdos que vão cair na nossa prova de biologia, certo? Das turmas do primeiro ano A, do primeiro ano B e do C. Os conteúdos são 2 capítulos, né, no qual a gente estava realizando as atividades domiciliares. O capítulo 3, Bases Moleculares da Vida, e o capítulo 4, A Descoberta das Células. Mas veja bem, não são todos os assuntos do capítulo que eu vou cobrar na prova, certo? Só alguns assuntos específicos, só o principal, o mais essencial do capítulo 3 e o mais essencial do capítulo 4, certo? Eu sei que são muita coisa, mas eu vou dar um direcionamento para vocês estudarem, ok? Por exemplo, no capítulo 3, tem uma parte no livro que ele fala sobre o componente da matéria viva e água e sais minerais. São 2 tópicos diferentes, que são muito importantes, que vão cair na nossa prova. Então aqui eu coloquei alguns pontos em principal que a gente não pode esquecer. Na matéria que constitui os seres vivos, predominam átomos de certos elementos químicos, como o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Então esses elementos químicos aí, eles predominam, certo, na matéria. Então é importante a gente lembrar e não esquecer, certo? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, ok? E outro tópicozinho aqui importante é que a água é a substância mais abundante em um ser vivo, constitui cerca de 75% a 85% de sua massa corporal, certo? São tópicos importantes que eu tirei daqui, porque são essencial, né? Porque a gente precisa saber que a água é a substância mais abundante do ser vivo. Sim, a gente tem que saber, porque existe outras substâncias, né? Por exemplo, glicídios, lipídios, carboidratos, né? Proteínas, enfim. Mas a substância mais abundante do nosso corpo é a água, certo? Então é muito importante, vocês não podem esquecer dessa informação, ok? Então, glicídios e lipídios, o que é que a gente precisa saber e conhecer, né? Eu fiz as minhas questões com o intuito de direcionar vocês à leitura. Por isso que eu coloco sempre a página do livro, que é para vocês irem procurar a resposta. Então, a cada questãozinha daquela ali, pessoal, dê uma lida, certo? Leiam o livro de verdade, porque vocês lendo, vocês vão estar estudando, vão estar aprendendo. Okay? Então, glicídios. O que seriam os glicídios? Também chamados de carboidratos. Olha que interessante. Os carboidratos são os glicídios, né? Ou hidratos de carbono. São moléculas orgânicas constituídas fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. E elas são a principal fonte de energia para os seres vivos. Então, os glicídios, para quem não sabia, para quem não conhecia, são os nossos conhecidos carboidratos, né? Pão, trigo, milho, enfim. Então, os glicídios são os carboidratos, são a principal fonte de energia para os seres vivos. Ok? Muito importante essa informaçãozinha aí. E o lipídio, o que seria um lipídio? O termo lipídio designa certos tipos de substâncias orgânicas, como óleos, ceras e gorduras, cuja principal característica é a insolubilidade em água, ou seja, elas não se dissolvem na água, e a solubilidade em certos solventes orgânicos. Okay? Então, os lipídios são os óleos, as ceras, as gorduras, certo? Tudo que não se dissolve na água. Okay? E os glicídios são os nossos conhecidos carboidratos. Okay? Muito importante essas informações aí, porque pode ser que eu pergunte na prova, por exemplo, o que seria um glicídio, o que seria um lipídio, certo? São perguntas desse tipo que vai ter na prova de vocês. No que se refere ao capítulo 4, Descobertas das Células, a invenção do microscópio, a teoria celular, as células procarióticas e eucarióticas são assuntos que vão estar na nossa prova. Vamos dar aqui uma pincelada do mais importante de cada assunto. Por exemplo, do microscópio. A invenção do microscópio, instrumento capaz de ampliar imagens, possibilitou a descoberta das células. Preste atenção nessa informação. Muito importante. A invenção do microscópio possibilitou a descoberta das células. Então foi uma invenção extraordinária, né? Foi a partir dela que se possibilitou, que foi possível ver que os corpos, que os seres vivos eram constituídos de células, certo? As unidades microscópicas que constituem os seres vivos. Ok? Então é importante demais. No que se refere ao microscópio, pessoal, o ponto principal é que ele possibilitou a descoberta das células, certo? Não pode esquecer disso. E no que se refere à teoria celular, o que seria a teoria celular?
Teoria celular, as 3 premissas fundamentais da teoria celular. Primeira, todos os seres vivos são formados por células e estruturas que elas produzem. Certo? Então, a teoria celular diz que todo ser vivo possui célula. Ok? E essas são as premissas aqui dessa teoria. Okay? Então, a gente não pode esquecer. Ok? 2. As atividades essenciais que caracterizam a vida ocorrem sempre no interior das células. Certo? Então, tudo que é de essencial à vida ocorre no interior das células. Okay? Novas células tornam-se apenas por meio da reprodução de células pré-existentes. Então, para que uma célula se reproduza, ela só pode a partir de uma célula já pré-existente. Né? Ela faz uma duplicata dela através da divisão binária e aí surge uma nova célula. E aí a diferençazinha das células, né, procarióticas e eucarióticas. Percebam aqui que tem uma célula um pouco esquisita. Essa aqui é uma célula de uma bactéria. Ok? Ele é um exemplo de uma célula procariótica. Por quê? Células procarióticas, pessoal, a diferença é simples. Uma possui núcleo e a outra não possui núcleo. Certo? Então a eucariótica é a célula que possui o núcleo. Ok? A célula que possui núcleo. E as procarióticas, elas não possuem núcleo, certo? Por exemplo, as bactérias, elas não têm núcleo. Ok? Então a grande diferença de uma célula procariótica e uma eucariótica é essa. Uma possui núcleo e a outra não. Então é importante vocês lembrarem desses pontos principais aí de cada tópico, ok? Vamos aqui para um exercíciozinho, para a gente exercitar o que a gente já viu, o que a gente já estudou através das atividades domiciliares. De acordo com a teoria celular, olha só, está falando sobre a teoria celular. Apesar das diferenças no nível macroscópico, todos os seres vivos são semelhantes em uma constituição fundamental, uma vez que contém moléculas orgânicas, todo ser vivo contém essas moléculas, se originam de gametas, são capazes de se reproduzir sexualmente. Todos os seres vivos se reproduzem dessa forma? De jeito nenhum, eu expliquei isso aí para vocês em sala de aula. Existem outras formas de reprodução. São capazes de se alimentar, são constituídas por células. Perceba que a teoria celular fala que todos os seres são constituídos por células. Então, de cara, você já mata essa questão, ó, que é o item E. São constituídos por células. Okay? Isso é que a teoria celular fala. Muita atenção. A segunda questão. Vamos lá. Analisa as alternativas abaixo e marca aquela que melhor descreve uma célula eucarionte. Então, o que seria uma célula eucarionte? Que eu acabei de falar. São células que possuem núcleo. Certo? Então, vamos procurar aqui nas alternativas. Célula com material genético disperso no citoplasma. Célula que apresenta um núcleo verdadeiro. Célula das bactérias. Célula que não apresenta membranosas, célula que apresenta nucleoide. Então, ó, é o item B o correto, né? Uma célula que apresenta um núcleo verdadeiro. A célula eucariótica, pessoal, ela possui núcleo. A procariote é que não possui núcleo, ok? Muito importante isso aí. Então, a atividadezinha de revisão vai estar disponível no portal da escola, certo? Espero que vocês realizem, porque ali vai ser um direcionamento para o que vocês precisam estudar. Então é importante vocês lerem tudo que está lá no livro e resolver a atividade para que vocês façam uma excelente prova. Ok? Qualquer dúvida pode entrar no